É hora da gente falar de economia com a Débora Oliveira. Lá está, sempre que não tem trilha, eu estranho. A gente fica ali, né? Aquele silêncio. É que nem quando vai para o intervalo comercial e não tem o áudio no estúdio. A gente fica pensando, tem algo que está acontecendo. Será que vai voltar a qualquer momento ao vivo e a gente não sabe? Pronto, agora temos a nossa trilha. Bem-vinda, hein, meu bem? Obrigada, bom dia. Para a gente poder falar da ata do Copom, hein? O Banco Central divulgou hoje a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária. Entre os principais pontos do documento está o aumento da incerteza sobre o cumprimento da meta fiscal. Essa ata, exatamente, eles explicam, assim, em muitos detalhes, o porquê da decisão do último Copom, é isso? Eles trazem ponto a ponto do que foi discutido nessa reunião. É mais ou menos como ata de reunião de condomínio. Ah, entendi. Então, eles vão trazendo ali ponto a ponto do que foi discutido, nas minúcias, o que foi falado ali realmente durante esses 2 dias de reunião, que a gente sabe que durou 2 dias, a reunião do Comitê de Política Monetária. E aí, alguns pontos importantes, né? A sinalização para as próximas reuniões, e aí já ficou muito claro de que eles deixam contratados mais cortes, isso no plural, mais cortes de 0,50 ponto percentual, mas sim, a observação sobre essa questão do aumento de risco por causa da meta fiscal. Vamos lá dar uma olhada, eu separei alguns pontos aqui importantes dessa ata, que foi divulgado mais cedo, para poder a gente acompanhar aqui no nosso telão. Entre esses principais pontos, claro, essa questão dos cortes, que isso é muito importante, já era esperado pelo mercado. O Banco Central considera que esse ritmo de corte 0,50 é realmente o indicado para esse momento, para esse cenário que a gente tem a desaceleração da atividade econômica, desaceleração que já era esperada para esse segundo semestre inteiro. O Banco Central reforça que a gente vai, então, nesse ritmo, o efeito, né, realmente da taxa de juros um pouco mais alta, que traz agora o efeito desejado, que é conter a inflação, conter um pouco da atividade econômica. Então, continua essa atividade econômica desacelerando mais nesse segundo semestre, isso dá suporte para a gente continuar com esses cortes. Mas a observação para o ambiente externo adverso permanece nessa ata do Copom. E isso foi observado, inclusive, por um dos integrantes principalmente. Além disso, e aí vem o mais importante disso tudo, a incerteza fiscal que aumenta desde os últimos dias para cá, em relação ao prêmio de risco, isso traz ainda mais atenção para o Comitê de Política Monetária. Se a gente tem um aumento de risco, e o próprio Campos Neto estava ainda há pouco no evento falando sobre isso, a gente tende aí sim a colocar em risco esse ritmo de cortes que a gente tem acompanhado até agora. Cumprir com a meta fiscal é importante, fazer o dever de casa, Campos Neto vem reforçando sobre isso, não é de agora, o recado vem de novo nessa ata e é importante ficar de olho, porque senão a gente pode acabar impactando nas decisões do próprio Banco Central em relação à taxa básica de juros. Pois é, e hoje a expectativa do mercado gira em torno da reforma tributária, hein? Um assunto tão importante que vai para a Comissão de Constituição e Justiça hoje. Um dos pontos mais discutidos é a alíquota do tal do IVA, do Imposto de Valor Agregado, que pode chegar a 27,5%, segundo o secretário extraordinário Bernard Api. Essa taxa está em linha com o que era esperado, Débora? Eita, que você já está aqui negando, ou seja, não está fazendo muita gente feliz. Está acima, está já mais do que no limite, né, do que se falava. 27,5% é muita coisa. Por quê? Porque precisava atender a todas as, né, demandas, para poder atender a todos os grupos extraordinários, descontos especiais que está sendo gerado nessa reforma tributária, que ainda está em andamento, gente. Não foi aprovada, está lá na CCJ, o negócio está em andamento até o final desse dia. A gente deve ter muita novidade ainda de algumas alterações. Mas eu separei alguns pontos aqui. Primeiro de tudo, essa alíquota nesse ponto chega a colocar o Brasil, então, no ranking que lidera a maior taxa de imposto do mundo inteiro. Olha só, vamos dar uma olhada aí na tela de como que a gente fica. Então, o Brasil com 27,5%, passando na frente de vários outros países, principalmente países emergentes. Olha só, 27,5%, se a gente tem essa reforma sendo aprovada como ela está agora, vai ser o IVA que a gente vai ter no final. A Hungria era o que tinha o maior imposto aí, de acordo com a OCDE, no mundo, 27%. O Brasil, então, passa ali da Hungria, passa também da Suécia, de Portugal, que tinha ali um imposto de 23%. E olha só, Argentina e Espanha. A Argentina, que a gente sabe que tem enfrentado todo um cenário muito difícil, inclusive na economia. E aí o Brasil se destaca, inclusive, na frente de todos os outros países emergentes, com maior imposto. E esse é um ponto muito preocupante, porque por mais que a gente saiba da
importância da aprovação de uma reforma que não vem de agora. São 40 anos tentando se aprovar essa reforma. A máxima que está valendo hoje no mercado é ruim com ela, pior sem, Elisa. Nossa. Todos os especialistas, inclusive, que a gente chegou a conversar aqui na CNN Brasil, falam sobre a importância de se aprovar realmente essa reforma tributária. Porém, a gente vai agregar agora um imposto muito alto. Apesar de desburocratizar muita coisa do sistema, ainda é preocupante essa taxa, esse imposto, esse IVA, trazendo o Brasil para um ranking da OCDE do maior imposto do mundo nessa situação. Então, isso sim ainda é um cenário que puxa bastante atenção. E aí, eu trago alguns pontos que justificam esses 27,5%, que estão entrando aí nessas mais de 700 emendas que foram apresentadas para essa reforma tributária. Vamos lá colocar na nossa tela, só para poder a gente dar uma olhada aqui. Vamos Olha ver só. se são questões tragáveis ou intragáveis, né, Débora? A trava no aumento dessa carga tributária é o que faz o próprio ministro Fernando Haddad dizer que, olha, a gente não vai passar tanto assim não vai aumentar ainda mais do que 27,5%. É essa trava que eles estão querendo colocar com a base média ali entre 2012 a 2021. Vamos ver se no final das contas isso vai ser mantido dessa forma. O regime diferenciado ganhou novos setores e por isso, com mais setores para poder serem atendidos com descontos exclusivos, a gente acabou vendo um resultado final desse IVA mais alto. Aumento do aporte ali do fundo, do FDR, que foi para 60 bi, só que aqui ainda tem uma discussão importante, que são os estados querendo discutir a questão da paridade ali na divisão desse fundo entre os estados e municípios. Isso deve ser discutido ao longo do dia. Ainda temos a questão dos dois tipos de cesta básica que estão sendo criados de acordo com essa reforma e com esse relatório que foi entregue pelo Eduardo Braga. Nesses dois tipos de cesta básica, a gente sabe que a cesta básica tradicional que já existe no Brasil, a gente já tem um imposto zerado. E aí a gente teria uma criação de uma alíquota reduzida para a cesta básica que vai ser incluída a carne, por exemplo. Para dar a possibilidade de pessoas ali de baixa renda conseguirem ter acesso à cesta básica com carne e uma alíquota diferenciada. Esses são apenas alguns pontos, né, Elisa? Lembrando, mais de 770 emendas, 241 foram atendidas até agora, de maneira pelo menos parcial, algumas delas. E aí a gente sabe que ao longo desse dia a gente deve ter ainda muita novidade. Relator Eduardo Braga, hein? Senador do Amazonas, deve estar daquele jeito, hein, de estresse nesta terça-feira. Obrigada, hein, meu bem? Obrigada, Débora.